Olá, boa tarde. Passando aqui para deixar a palavra do Senhor para o teu coração. E assim como eu fui muito edificada, aprendi muito nessa palavra. E eu espero que você também, né, seja muito edificado e aprenda, né, com essa palavra assim como eu aprendi. E vamos dar um início com uma oração. Senhor Deus e querido Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Senhor, de aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, muito obrigado pelos Teus livramentos, Pai, por nos sustentar, Pai, a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor. Senhor, toma a nossa mente, o nosso coração, joga por terra, Pai, todo impedimento, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, Pai, de se entregar, Pai, a Ti, Senhor. Senhor, joga por terra toda distração, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Limpa, Deus, o nosso coração, a nossa mente, Pai, para que a gente venha, Pai, a cada dia nos entregar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma tudo, toda a direção em tuas mãos. Me usa, Pai, como instrumento teu, Senhor, conforme a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o teu nome, Senhor, seja glorificado a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz, Deus, conforme o teu querer, visita lares, corações, mente, Senhor, em nome de Jesus, vai quebrando correntes. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, esteja no controle de tudo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai, tudo que será falado aqui, Senhor, em nome de Jesus, e que eu venha falar somente aquilo que o Senhor me autorizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tirando todo o tampão dos nossos ouvidos, toda a escama, Senhor, dos nossos olhos. Senhor, joga por terra todo roubador de sementes, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nada, Pai, nos impeça, Senhor, de aprendermos mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, segura, Deus, em nossas mãos e nos ajuda, Pai, a cada dia a caminhar, Pai, na luz da Tua palavra. É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu vou estar lendo aqui para vocês em Mateus 13, a partir do verso 12, que vai dizer assim: A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Jesus, ele fala isso aqui para os discípulos dele, né? Jesus, ele tá ali ensinando uma multidão sobre o reino dos céus. E o Senhor, ele fala por parábolas. Ele ensina muito por parábolas para aquele povo. E os discípulos perguntam por que ele ensina por parábolas, porque ele fala por parábolas. E ali ele fala que porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. E hoje, né, pela manhã, o Espírito Santo me despertou para estar, né, em oração, como sempre. E no momento da minha oração, eu pedi, né, uma direção do Senhor para ensinar a palavra aos meus filhos. Porque eu tenho um filho de 13 anos e uma filha de 6 anos. E é difícil, né, inculcar a palavra do Senhor nas crianças. Por mais que eu ensine, eu fale sobre a palavra, por mais, né, que eu faça ali de tudo para eles estarem lendo a palavra e estar em comunhão com o Senhor, é complicado, porque tem coisas que eles não entendem. E mesmo que entendam, né, eles vão entender naquele momento e depois eles vão esquecer. Mas no momento da minha oração eu falei assim: Senhor, me ensina a ajudar eles a entenderem a tua palavra, né? E eu fiz uma oração diferente do que eu já tinha feito. Eu já tinha pedido ao Senhor, mas hoje foi diferente. Foi uma oração inspirada, né? Ali pelo Espírito Santo mesmo, porque foi algo diferente. E após eu ter feito essa oração, o Senhor me deu essa palavra. E aqui foi como se que os meus olhos tivessem, né, entendido ali o que o Senhor queria me ensinar. E eu vou estar passando aqui para vocês.
Jesus se senta para ensinar sobre o reino dos céus. Ao falar, ele explica sobre a palavra usando a parábola do semeador, que saiu a semear. Jesus usava exemplos que o povo saberia entender com facilidade. Jesus, ao explicar, primeiro ele para conhecer aquele povo sobre o que eles gostam de falar, sobre o que chamaria a atenção deles. O assunto que prenderia eles ali, para querer aprender de um jeito que eles guardariam no coração. Jesus usa a parábola da semente, o semeador que saiu a semear. O processo da semente, ao cair em terra pedregoso, terra em espinhos, em boa terra, e Jesus falava para agricultores. E ao falar sobre semente, chama a atenção daquele povo, porque era um assunto que para eles era prazeroso falar e ouvir. Quando ficamos conversando de algo que gostamos e entendemos, ficamos horas falando. Mas quando o assunto não é sobre o que não nos interessa, não entendemos, queremos que a pessoa pare logo de falar e nem interagimos para o assunto acabar logo. Imagino Jesus falando sobre semente com aquele povo e aquele povo sentado ouvindo Jesus e pensando: esse homem sabe do que está falando, ele entende do assunto. Os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala por parábolas e Jesus diz: porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Ou seja, eles veem todo dia a mesma coisa, mas não entendem o que Deus está mostrando. Eles ouvem todo dia a mesma coisa, mas não entendem nada. O problema não está, na palavra, mas em quem ouve. Então, Jesus usa uma forma, um objetivo com eles, uma forma objetiva com eles, para eles entenderem que Deus fala todo dia e dá sinais da vinda dele todo dia. Todo dia o semeador tinha a mesma função: jogar a semente na terra para que viessem a germinar e dar frutos. E para eles era normal aquela rotina, todo dia a mesma função. E eu acredito que após aquela explicação de Jesus, do semeador, os dias e o jeito deles trabalharem tinha sido diferente. Eles começaram a entender o movimento repetitivo. O processo da semente foi visto de outra forma. O crescimento da semente já não era o mesmo de antes. Então eles percebem que o que eles achavam que entendiam já não tem mais o mesmo sentido que antes. Eles começam a ver que era normal, o que era normal, de uma forma diferente, porque Jesus ensinou com amor. Só quem ama o que faz consegue explicar. Jesus fala de forma simplificada. Não se altera nas palavras, não se irrita com as perguntas óbvias. Jesus tem mansidão nas palavras. Aquele povo estava empenhado com as coisas terrenas, conhecia o que era terreno. Mas quando Jesus apresenta o reino dos céus com o conhecimento que eles tinham, eles sentam para ouvir e aprendem com mais facilidade. O que antes era difícil para eles. E o primeiro passo para ensinar a palavra: conhecer o público, sobre o que gosta de fazer, o que gostam de falar, o assunto que eles entendem. O segundo passo, o mestre tem que conhecer gosto de cada um, a cultura, o que gostam de fazer. Para isso, é preciso dedicar tempo para observar o ambiente de cada público. Jesus, ao falar com pescadores, ele fala de peixe e pesca. Em Mateus 13, no verso 47 e 48, eu vou ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam
os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Se o Senhor tivesse falado essa parábola de peixe para os semeadores, eles não iriam entender nada. E vice-versa, né? Ninguém ia entender nada. Mateus 13 tem vários exemplos de pescadores de Jesus para o povo que estavam sentados ouvindo. Jesus falava sobre o reino dos céus, mas com várias parábolas para que todos ali entendessem e guardassem em seus corações. Ouvindo ali, tinha homens de todo tipo de costumes. Cada grupo ali tinha um conhecimento. E Jesus não podia falar de semente para aqueles que tinham experiências com pesca, porque eles não entenderiam. O mestre tem que conhecer o público-alvo, usar palavras simples e exemplos de conhecimento daquele público. Não adianta eu usar palavras difíceis com pessoas simples, de pouco estudo. A forma de falar tem que ser a mais simplificada possível. O mestre tem que entender um pouquinho de cada coisa, para saber o que falar e como falar. Se Jesus começasse a falar de pescas para os agricultores, eles não entenderiam nada. Sairiam dali igual quando chegaram, sem saber sobre o assunto. Jesus perderia seu tempo e eles também. Com poucas palavras, Jesus conseguiu ensinar, e em poucas horas eles conseguiram aprender. Não é o quanto fala, e sim o que fala e como fala. Jesus era criativo em seus ensinamentos. Ele era envolvente nas palavras. Atraía o público pelo conhecimento, a forma de explicar, pela sua simplicidade de sentar e olhar nos olhos. Jesus não estava preocupado em mostrar a sua posição de mestre, o seu autoconhecimento, mas o seu interesse era a salvação daquele povo, era apresentar o reino dos céus para eles guardarem no coração. E ao Jesus usar a explicação do que eles faziam todo dia eles iriam se lembrar da palavra de Jesus. Sempre que eles olhassem a semente, a terra, eles iriam se lembrar daquela palavra. Assim, Jesus inculcou a palavra na mente deles, de um jeito que nunca iria sair. E o Senhor me deu uma estratégia de oração. A oração pede sabedoria, criatividade e ajuda para olhar as coisas do cotidiano de uma forma diferente. Criativa, simplificada, visão de águia, prudência, humildade nas palavras. Isso é tudo que a gente tem que pedir na oração. Aqueles homens, imagino eu eles pensando, se a semente é a palavra e o meu coração é a terra, então o meu coração tem que ser limpo, trabalhado para a semente entrar e dar bons frutos. E os pescadores também sabiam o que eles precisavam ser para ser escolhidos por Deus. E os pescadores também sabiam o que eles precisavam ser para ser escolhidos por Deus. Então, essa foi a palavra que o Senhor me deu, né? E hoje eu já comecei a colocar em prática. Eu levando a minha filha para a escola, ela tem 6 anos. E o mesmo caminho que a gente faz de sempre, eu comecei a observar de um modo diferente, né? Fiz a minha oração e o Senhor me deu a visão sobre o ambiente. E segurando ali nas mãos dela, eu falei assim, filha, olha o cuidado de Deus com a nossa vida. Imagina, olha para mim e pensa que eu sou Deus. Eu estou segurando nas suas mãos para você não sair da direção. A calçada é a direção que você tem que seguir até o alvo. O alvo é a escola. A escola vai representar o céu, o seu objetivo. E a gente tem que chegar lá. E eu estou segurando nas suas mãos para você não ir para o meio da rua. Porque se você for para o meio da rua, o perigo pode te matar. E no meio da rua tem perigos de vários tamanhos. Tem moto, tem carro, tem ônibus, tem caminhão. E eles podem te matar.
Mas os menores, eles podem te matar, mas também pode te deixar ferida, machucada, muito machucada. Então, para você não sair dessa direção, eu tô segurando nas tuas mãos. E as lojas, as pessoas representam a distração. São as distrações. Se você sair da direção e olhar para outro lugar, você pode se distrair e parar. Você pode se distrair com alguma pessoa, você só pode se distrair com alguma loja e parar de caminhar. Mas eu tô aqui do seu lado para te ajudar a tomar a tua posição, a tua direção, para você não sair do foco. E mesmo que você saia da direção, eu vou estar aqui, te segurando, para que nenhum mal te aconteça. E ao andar, tinha uma encruzilhada assim, né, que passava carro. Aí eu parei. De repente, vi um carro descendo, né, o morro, e eu parei e segurei na mão dela. Eu falei assim, olha, tá vendo? Eu te segurei, porque se eu não te seguro, você atravessa na frente do perigo. E o perigo te pega e pega você despercebida, né, despreparada. Então eu te segurei. Você tem que parar, observar e analisar o perigo. Você tem que saber qual o tamanho do perigo. Você tem que olhar à sua volta. Quando o perigo passa, o Senhor nos leva para seguir caminho, né? Ali nos protegendo. E ao caminho da escola dela tem ruas que, se a gente pegar, chega na escola dela, só que a gente vai andar mais. Eu falei assim, filha, tá vendo essa rua aqui? Se a gente entrar nela, a gente chega lá também. Mas a gente pode se perder. É um atalho, né, que às vezes a gente pega na nossa caminhada com Deus, que a gente pode se perder. E se a gente se perder, o Senhor vai estar com a gente também. Mas Ele vai tentar te trazer de volta para o caminho. E você pode não encontrar o caminho, como também pode encontrar. Mas o importante é você não sair da sua direção. Não tentar pegar atalhos, porque o atalho, ele pode te matar. Ele pode aparecer perigos, né, que acabe, né, com os seus sonhos, com os seus planos. Então, o importante é continuar na direção sem pegar atalhos. E antes de chegar na escola dela, ela teve uma atitude muito bonita. Ela falou assim, mãe, peraí, não fala mais não. Me deu um abraço e falou assim, mãe, muito obrigado, porque eu já entendi e eu acredito em Jesus, você me ajudou. Aí ali eu fiquei muito feliz com isso, né? Vim até sorrindo sozinha na rua, porque eu fiquei muito feliz com essa atitude dela. E ao chegar em casa, o Espírito Santo começou a palestrar o meu coração. Eu cheguei em casa e comecei a arrumar a casa. E o Espírito Santo começou a falar, viu? Quando ela está no caminho, eu tô cuidando das coisas. Enquanto ela tá lá, ela não sabe o que eu tô fazendo. Mas eu tô trabalhando. O importante é ela continuar no caminho. E é assim que o Espírito Santo faz com a gente. Se a gente continua no caminho, se a gente continua na direção do alvo, do foco, ele cuida de tudo. Mesmo que a gente não esteja vendo, porque ela não tá vendo o que eu tô fazendo aqui. Eu já arrumei a casa, eu já arrumei, né? Já botei as coisas no lugar, já lavei a louça, já fiz tudo. E ela não viu. Quando ela chegar, ela vai ver, ela vai desfrutar disso tudo. E é assim que o Espírito Santo faz na nossa vida. Por mais que a gente não esteja vendo, né? Mas ela tá na direção, a gente está na direção. Se a gente estiver na direção, o Senhor, Ele vai trabalhar ao nosso favor. E outra coisa também que o Espírito Santo palestrou no meu coração é, se ela pegasse aquele atalho que você mostrou, ela ia se perder. E se ela se perdesse, eu ia deixar tudo aqui que eu tô fazendo para ir lá atrás dela, para não deixar o perigo matar ela. E aí,
ia atrasar. Ia atrasar o que eu tô fazendo aqui. Porque quando ele me trouxe uma explicação assim, se a sua filha se perder na escola e você receber uma ligação, olha, sua filha se perdeu, ela não chegou aqui. Eu ia largar tudo que eu tinha pra fazer aqui, eu ia atrás dela. Eu iria atrás dela. E os meus afazeres de casa ia ficar tudo enrolado, eu não ia conseguir terminar até o meu esposo chegar, eu não ia fazer. Porque eu ia estar preocupada com ela, pro perigo não pegar ela. E é assim que o Senhor faz quando a gente se perde do caminho dele. Ele deixa tudo que a gente precisa, né? De uma casa arrumada, de uma casa estruturada, pra estar indo atrás da gente, pra gente não se perder do caminho dele. Então o Espírito Santo palestrou no meu coração que o que demora a acontecer na nossa vida não é por culpa dele, é porque a gente se perde do caminho dele. É porque a gente sai da direção dele. É por causa da gente que tudo se atrasa. O Senhor, ele quer fazer, ele faz, ele tem prazer em fazer enquanto a gente está na direção dele. Mas quando a gente se perde, ele fica tão preocupado em não nos perder que ele deixa tudo para ir atrás da gente. E essa foi a explicação que o Espírito Santo me deu. E eu creio que a partir desse dia, ela vai andar pelo mesmo caminho amanhã e na volta e vai se lembrar dessa explicação. Porque é algo que ela faz todo dia. E ela vai fazer até terminar o estudo, né? E ela vai ver aquela caminhada ali de uma forma diferente. Ela vai começar a ver a mão do Senhor, né, com ela. Assim como eu estava segurando na mão dela, ela vai sentir todo dia a presença do Senhor segurando nas mãos dela. E com coisas simples que a gente está acostumada no dia a dia, a arrumação da casa, o caminho da escola. O Senhor, ele tá a todo momento nos ensinando, nos cuidando, né? E são estratégias para inculcar a palavra na mente dos nossos filhos. O Senhor, ele nos fala para a gente falar quando eles acordam, caminhando pela rua, ao se deitar e a todo momento. Então é assim, usando as coisas do dia a dia, usando as rotinas, a nossa rotina, né, para inculcar a palavra, mostrar o amor de Deus, o cuidado do Senhor, né, mostrar a mão de Deus sobre a nossa vida, mostrar na vida deles também, porque é assim que o Senhor faz com a gente. Amém? Que o Senhor possa ter palestrado no teu coração, que você, né, possa ter estratégia para ensinar a sua filha, o seu filho, até adulto também pode aprender com essa palavra, né? E eu creio que os cultos aqui em casa não serão mais os mesmos, né? Eu tenho uma célula com criança e toda quarta-feira eu reúno crianças aqui na minha casa, da rua, vizinhos, amigos, primos dos meus filhos, e eu faço aqui um culto para eles. E eu creio que a partir desse dia o culto não será mais o mesmo. Eles irão sair daqui aprendendo mais com coisas do cotidiano deles. Amém? Que o Senhor também possa ter te ensinado com essa palavra, que o Espírito Santo possa ter palestrado ao teu coração. E eu creio que você também não verá mais a sua casa da mesma forma. Você vai ver a mão do Senhor na tua vida. Fica com essa palavra, que o Senhor possa ter te abençoado mais e mais. Vamos orar para dar um encerramento. Senhor Deus, querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelos teus ensinamentos, Pai, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor, Pai. Muito obrigado por tudo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar o teu amor, o teu cuidado, Pai. Senhor, muito obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor, e mostrar a tua direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço a ti, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para ensinar a tua palavra, criatividade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para palestrar ao coração, Senhor, daqueles que estão à nossa volta. Senhor, nos dê, Senhor, criatividade a olhar, Pai, ao nosso redor, Pai, e ver
e ver, Pai, com os teus olhos, Senhor. Pai, que a gente venha, Pai, em nome de Jesus, Senhor, olhar de uma forma diferente, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que era normal, Pai, no nosso dia a dia, mas que, Pai, que a partir desse momento, Pai, nós venhamos ver, Pai, de uma forma diferente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, de uma forma simplificada, uma visão de águia, Senhor, nos dê prudência, humildade, Senhor, nas palavras, domínio próprio, Senhor, a cada dia. Pai, que o Senhor esteja no controle, Pai, de tudo, do nosso lar. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado por segurar em nossas mãos. Pai, e assim, Deus, como o Senhor nos ensinou, Pai, nessa tarde, eu creio, Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, que vidas serão alcançadas através, Pai, dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma tudo em Tuas mãos, toma o nosso coração, Pai, continua a falar conosco. Em nome de Jesus, Pai, toma a nossa mente, toma, Pai, tudo, Deus, conforme a Tua vontade. É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus que o Senhor possa ter falado com você. Amém. Fica com Deus. Fica na paz do Senhor.